e vou convocar o diretor de fórum do IFL São Paulo, André Inoue, novamente para vir ao palco e anunciar os nossos próximos palestrantes aqui no próximo painel. Vamos, que a coisa está ficando cada vez melhor. Vamos em frente. Existe uma reflexão popular que diz que se colocarmos um sapo em uma panela com água fervendo, imediatamente ele pulará para fora, salvando a sua vida. Porém, se colocarmos o mesmo sapo em uma panela com água fria e colocá-la sobre o fogo e esquentá-la aos poucos, o sapo não perceberá a mudança e vai se adaptar e vai acabar morrendo. Esse estado de aceitação, adaptação, conivência é tão perigoso para o sapo quanto é para nós e para a nossa sociedade. No Brasil, desde muito cedo, somos influenciados e anestesiados pelo establishment acadêmico. Somos apresentados a conceitos em formato de consenso intelectual que não passam de propagandas ideológicas. Já não é normal aprender com base em fatos, dados e princípios. Já não é importante entender as ciências sociais para além das casualidades e proposições vagas. E essa anestesia que o establishment acadêmico aplica desde a infância ludibria nossas percepções sobre quem de fato está por trás dos grandes movimentos sociais. É neste momento que somos transferidos para um establishment diferente, o político. Como deixa claro Jeffrey Tucker, políticos vêm e vão. A classe política é apenas o verniz do Estado, é apenas a sua face pública. O governo oficial, formado pelos membros do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Mas o governo oficial não é o Estado propriamente dito. Quem de fato comanda o Estado é a permanente estrutura burocrática chamada de Estado paralelo, também conhecido por Estado oculto, que é a estrutura formada por pessoas imunes às eleições. E para deixar mais claro ainda, o Estado oculto são os mal empresários que buscam reservas de mercado, subsídios e nenhuma concorrência, empreiteiras que se fartam em dinheiro de impostos por meio de obras públicas, sindicatos que se opõem à produtividade, e reguladores e burocratas que impingem as leis, e políticos que miram apenas o curto prazo. E quando consideramos todo o maquinário que alimenta o establishment político, lançamos luz sobre as figuras que influenciam, decidem, legislam e comandam por todos, por tudo e especialmente para si mesmos. Não é difícil enxergar episódios com interesses unilaterais, fatos deturpados e interpretações ideológicas que, além de arbitrar sem isonomia, destroem os nossos valores mais intrínsecos sobre a liberdade. A propósito, sobre o sapo na panela, alguns dirão que o que o matou foi água fervente. Porém, o que o matou de verdade foi sua incapacidade de decidir quando agir enquanto ainda podia, enquanto ainda tinha energia para pular fora da panela. Enfim, para ampliar nossas visões, nossas opiniões, inclusive para não nos deixar cozinhando nessa grande panela de loucura, convido a todos a participarem do nosso próximo painel, Atentado às Liberdades, com Ana Paula Henkel, Renata Barreto, Gustavo Maltache e mediação de Rafael Lima. Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui reunidos para uma discussão muito importante sobre liberdade de expressão. E essa é uma coisa que eu fui confrontado recentemente. De todos os lugares para eu ser confrontado sobre isso, é claro que foi no podcast do Monark, em que ele se incomodou que muitas vezes pessoas que defendem as liberdades falam de liberdade econômica, liberdade de porte de armas, liberdade de drogas, mas às vezes parece que a liberdade de expressão fica um pouco esquecida. E argumentou ele que se você não tem a liberdade disso, então você não tem a liberdade de defender as outras. E aí nós temos um problema. Então nós estamos aqui reunidos para falar
sobre uma pergunta relativamente simples, que eu acho que não vai ser muito controversa a resposta, mas a gente quer ver a substância dessa resposta. Estamos, ou não, se alguém quiser argumentar que não, estou muito curioso, vivendo um atentado à liberdade. Nós temos aqui 10 minutos para a resposta de cada um dos nossos queridos panelistas. Estamos informados que o carequíssimo da República, Alexandre de Moraes, está lá no backstage, com aquelas lancinhas estúpidas lá da posse dele. Beijo, careca, beijão. Se a gente estourar 10 minutos, ele vai dar carga no palco, tá? Então, vamos fazer isso. E depois a gente tem algumas perguntas. Tudo bem? Então, estamos ou não vivendo um atentado à liberdade? As damas primeiro, né, Gustavo? Quem quiser começar? Eu? Sempre eu, né? Tá bom. Boa noite, boa tarde, nem sei que horas são. Eu cheguei hoje de manhã e vim direto para cá. Bom, primeiro, é muito legal, eu já participo desse tipo de evento há bastante tempo e é muito legal ver tanta gente se preocupando com esse tipo de assunto. Sobre a pergunta, Rafael, acho que todos serão uníssonos na resposta que sim. E esse atentado às liberdades não é só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, de formas diversas. Então, quando você vê o que acontece no Brasil, que nem mesmo a alta Suprema Corte, né, nossa Corte de Justiça Suprema, a mais alta corte, ela não defende os princípios da Constituição, alguma coisa está muito errada. Eu estava vendo ontem que a Bolsa de Valores do Brasil fez um anúncio muito orgulhosamente no Twitter, dizendo que a partir de agora, a partir de 2023, na verdade, as empresas terão que contratar para suas lideranças uma mulher, pelo menos, e uma pessoa de categoria minorizada. Quem define, né, quem é essa minoria, etc. Isso de uma forma obrigatória, ou seja, uma interferência direta na liberdade da empresa de contratar a pessoa que ela quiser, por qualquer categoria, qualquer maneira que ela quiser fazer aquela contratação. Isso, na realidade, o Gustavo vai poder falar melhor sobre isso, que ele acompanha isso muito bem, a Ana também, a gente está importando as coisas ruins de outros lugares. Então, isso já está acontecendo nos Estados Unidos de muitas maneiras. Quem me acompanha sabe que eu falo muito da cultura woke, e essa cultura woke, ela é justamente com esse objetivo de minar as liberdades, dizendo que toda a sociedade ocidental ela foi colocada sob uma estrutura que é inerentemente racista, que ela está completamente errada, então ela precisa ser destruída para que uma nova apareça. Então, quando você vê o que acontece hoje com as crises de energia, os órgãos supranacionais, como ONU, OMS e outras, ditando aquilo que os países devem fazer. Então, toda aquela história de que era uma teoria da conspiração, a Agenda 2030, a gente está vendo isso acontecer agora na prática. Países historicamente com grande liberdade, como Holanda, como Canadá e outros, impondo de uma maneira completamente arbitrária agendas ecoterroristas bizarras, dizendo que você tem que diminuir a qualquer custo a emissão acho que eu não sei os nomes exatos agora, mas a emissão de poluentes de forma geral. E para isso você tem que parar de produzir comida. E tem a parar de produzir comida, você não pode emitir mais CO2, então você tem que fazer de um jeito ou de outro, independentemente de se isso vai gerar um problema gravíssimo, principalmente para as camadas mais pobres da população. Então, você que se dane e você que faça isso. Então, você vê hoje, na Itália, na Alemanha, na França, em outros países da Europa, o custo da energia subindo absurdamente, e isso não tem um impacto só nas famílias que vão ter que decidir qual é o dinheiro que ela vai ter que gastar, se vai ser para comprar comida ou para tomar um banho quente. O inverno na Europa é muito rigoroso. Como que vai ser agora nesse próximo inverno sem a energia, ou pelo menos com a energia muito mais cara? E as políticas eles continuam dobrando essa aposta, com a energia cada vez subindo mais, e aí os negócios também vão sendo impactados, porque o custo da energia é um custo alto em toda a linha de produção. E essa cabeça completamente maluca de que você precisa intervir e que você precisa ser ativista, que as empresas precisam mudar de capitalismo de shareholder para capitalismo de stakeholder, que você tem que mudar o mundo, isso está acabando com a sociedade ocidental, não é somente a economia. A economia... Obrigada. A economia, isso é um grande problema dos liberais em geral, que é sempre focar muito na economia e não na cultura, e eu sempre fui contra essa visão.
a cultura ela é influenciada pela economia e vice-versa. Então, quando a gente vê o que está sendo feito hoje pelos governos, pelos burocratas, pelos órgãos supranacionais, isso é um atentado direto às liberdades e todas as conquistas do capitalismo, desde 1800, a Revolução Industrial, tudo que nós passamos até lá, as pessoas têm uma ideia, eu falo isso muito para os meus alunos, para os meus seguidores, as pessoas têm uma ideia que tudo que nós temos hoje à disposição caiu do céu. E isso também não é verdade com a liberdade. O Reagan tem uma frase maravilhosa, que tinha, né, quando ele era vivo, que é: a liberdade nunca está garantida, ela nunca está a mais do que uma geração de ser extirpada. Então, a liberdade é o valor mais importante a ser defendido, e a liberdade em tudo. Liberdade de expressão, liberdade para fazer negócios com as pessoas, liberdade de você poder ir e vir. Então, se você tem países que os governos proíbem o que você deve fazer, onde você pode ir, a China agora, por exemplo, teve uma perda muito grande, que é uma coisa bem bizarra, né? A China tinha mais liberdade econômica do que o Brasil, nesse ponto econômico, mas perdeu muito depois da pandemia, porque utilizou a pandemia de uma forma muito ruim, isso a China fez, outros países também, para interferir na liberdade das pessoas. Então, enjaulando as pessoas, literalmente, com essa política de Covid-free, e outros países copiando. Então, de novo, países historicamente livres, como o Canadá, que tem um Estado menor, que tem uma estrutura de governo e de país mais liberal, mas que tem um governo progressista, com essa sanha de mudar o mundo, de fazer ativismo, e está indo contra as liberdades individuais. Então, essa liberdade está sendo tolhida no Brasil e no mundo, e nós precisamos fazer algo hoje. Boa noite a todos. Brincadeira. Não podia perder a piada. Todas é meu pau de óculos. Eu sei que vocês queriam ouvir isso. Não foi combinado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que as grandes mudanças, elas começam de dentro para fora. A camada de segurança também na nossa sociedade, ela começa de dentro para fora, assim como nos Estados Unidos, e eventos como esse, eles são até muito mais importantes do que aquelas sessões hipócritas do Congresso, que não nos levam absolutamente a lugar algum, né? Aquela colcha de retalhos que nós temos, às vezes, no Congresso. Sobre liberdade, eu, que sou uma profunda admiradora e, de uma maneira até obcecada com a história americana, tenho um curso sobre história americana e estou mergulhada na história americana há mais de 10 anos, e é muito difícil nós falarmos de liberdade em qualquer tempo, em qualquer lugar do mundo, sem mencionarmos os pais fundadores da América. Porque a principal palavra da própria Revolução Americana foi a palavra liberdade. A liberdade de você escolher os seus representantes, né? Primeiro que imposto é roubo, claro. Gostou, né? E taxation without representation, aí é um roubo maior ainda, né? Você tributar sem você ter a devida representação, isso foi a base da Revolução Americana, e isso é tão atual, né? É tão atual. Hoje nós temos um sistema eleitoral no Brasil, que estávamos conversando ontem, se eu não me engano, das centenas de deputados que nós temos na Câmara, aqueles eleitos diretamente com o voto do povo, acho que são 35, 32, uma coisa assim, né? Todos os outros foram eleitos com aquele coeficiente eleitoral, partidário, etc. Então, continua, né? O mote aí da Revolução Americana continua. Taxação sem tributação, sem representação. Continuamos com isso hoje, em 2022, no nosso Congresso, na nossa Câmara. Na questão da liberdade em si, liberdade de expressão, nós temos a primeira emenda da Constituição americana, que não é uma liberdade absoluta, né? É uma liberdade quase absoluta, mas é uma liberdade de expressão,
é uma liberdade de imprensa, é uma liberdade de reunião. Hoje você não pode nem reunir num barzinho de clube para falar mal do Alexandre de Moraes, que você toma voz de prisão, ali na hora, né? Então, é engraçado que muitos desses ministros da Suprema Corte aqui no Brasil, STF, eles falam muito dos pais fundadores da América, Alexander Hamilton para cá, Thomas Jefferson para lá, mas eles não importam os princípios que aqueles pais fundadores fundamentaram a nação mais livre do mundo. E muita gente confunde, achando que os Estados Unidos hoje, eles são a nação mais próxima, a nação mais livre, porque eles são a nação mais próspera. Só que, ao contrário, a América é a nação mais próspera do mundo porque é a mais livre. Liberdade de escolha, liberdade social, liberdade econômica, liberdade de empreender, mas, principalmente, liberdade intelectual, de questionar, de perguntar, de duvidar, de colocar político contra a parede, de ter o recall, que deveria ser uma arma aqui que nós deveríamos ter na nossa Constituição. O recall foi eleito, não cumpriu a sua promessa, recall. O que mais me preocupa no cenário agora político no Brasil, dentro dessa questão liberdade, é que, infelizmente, nós estamos diante de uma eleição, agora em outubro, histórica, que a eleição é entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidiário Lula, e muita gente está discutindo os nomes. Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula. Mas, para mim, eu acho que essa eleição ela está muito, muito além desses dois nomes, porque hoje nós temos um judiciário totalmente aparelhado, que está sufocando nossas liberdades constitucionais, que está vilipendiando a Constituição quase que diariamente, e sem nenhuma accountability por parte do Congresso, por parte do Senado, que deveria trazer sempre para as sessões do plenário um processo de impeachment, pelo menos para que ele fosse pedagógico contra um ministro que adora canetadas inconstitucionais lá no Supremo Tribunal Federal. A gente pode discordar de políticos, a gente pode discordar do que o deputado Daniel Silveira falou no vídeo, das palavras, das ofensas, mas, como o John Adams, um dos pais fundadores da América e segundo o presidente americano disse, nós precisamos ser uma nação de leis e não de homens. E, a partir do momento que você não tem a Constituição, por mais falha que a nossa Constituição seja, como o único norte possível, a primeira coisa que é atacada é a liberdade, porque se nós não temos liberdade de questionar, de pressionar, de reunir, de votar, de eleger, nós não temos liberdade para absolutamente nada, liberdade econômica, para passar reformas, para passar todos os projetos que nós precisamos passar como um projeto de nação. Então, eu fico preocupada olhando lá dos Estados Unidos e quando eu conto para os meus amigos americanos, democratas, republicanos, independentes, o que está acontecendo aqui no Brasil, eles não perguntam quem é o presidente ou quem foi o presidente. Eles perguntam, mas o que vocês vão fazer sobre isso, independentemente de quem for eleito agora em outubro? Porque essa eleição, o que está na berlinda é a nossa liberdade. Não é só apenas a liberdade de escolha, mas hoje nós não podemos falar. Eu saí do Brasil há quase 15 anos, sou uma cidadã americana hoje, nunca cometi um crime no meu país, e hoje eu tenho que entrar no meu país que eu defendi durante 24 anos, 4 Olimpíadas, com a bandeira no peito, todo esse tempo, eu tenho que entrar no meu país
com o meu passaporte americano porque eu tenho medo de ser presa pelas minhas palavras como jornalista. Se isso não mete medo em todos nós, eu não sei o que vai meter medo em todos nós. Por isso que nós temos que pensar nos princípios da liberdade, independentemente se você gosta ou não do Bolsonaro, do Lula. Nós chegamos numa fronteira que a eleição está extremamente além de candidatos e de políticos. Temos que nos tornar uma nação, nós temos que parar de discutir nomes e discutir ideias e princípios. Se nós não estabelecermos princípios como nossas bases, os nossos pilares de uma nação, pode passar Bolsonaro, pode passar Lula, mas se os princípios estão bem estabelecidos, qualquer um que passar, os nossos princípios de defesa da liberdade, eles continuarão. E é isso que o americano tem. O americano troca Hillary, Donald Trump, Joe Biden, vai passando, mas o americano sabe que o princípio do federalismo americano, de autonomia dos estados, o cidadão lá no interior de Oklahoma, ele tem tanto poder de ação quanto o cara de Nova York ou de Los Angeles, mas nós não temos esse federalismo no Brasil. E isso é muito preocupante. Nossa pirâmide ela é inversa. A nossa pirâmide dá um poder muito grande para Brasília e um poder muito pequeno para nós aqui, numa reunião. Os Estados Unidos, a pirâmide é inversa. Eu costumo falar que o presidente norte-americano ele manda muito menos do que as pessoas imaginam, porque um Joe Biden ele pode dar quantas canetadas ele quiser em Washington, que os filtros que os pais fundadores colocaram na nação americana, até aquela canetada chegar no meu condado, que é um condado republicano dentro de uma democrata Califórnia e uma democrata Los Angeles, até chegar no meu condado, na vida dos meus filhos, na vida da escola dos meus filhos, leva muito tempo. No Brasil, um ex-presidiário dando uma canetada, acabou, não tem mais a lei de responsabilidade fiscal, vamos revogar a reforma da Previdência, vamos revogar a reforma trabalhista e vamos inchar o Estado. Nós não temos esses filtros. É por isso que nós precisamos começar a pensar, agora, nessa eleição, que ela está bem além de nomes. E a liberdade, vocês podem ter certeza, de uma forma ou de outra, ela estará nas cédulas em outubro. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. E realmente, assim, quando a gente olha para o que está acontecendo, é uma coisa até meio assustadora, assim. Às vezes parece que você está num pesadelo, porque afora o lado extremo de onde a gente está acostumado a ver restrições à liberdade de expressão, a gente tem um monte de gente que até ontem parecia moderada, que agora concorda com uma série de restrições. Concorda com perseguição em chat privado de grupo de WhatsApp, concorda com, estamos numa pandemia, você não pode questionar a ciência, que para mim é uma proposição completamente absurda, é precisamente nos momentos de crise que você precisa de mais questionamento e mais liberdade de expressão, e não menos, mas enfim. Concordam com restrições a questionamento às instituições, quer dizer, qualquer questionamento é visto como um ataque, e, na minha opinião, a pessoa tem o direito de defender, inclusive, o fim da democracia. Acho uma ideia ruim, mas a pessoa tem o direito de defender isso. Se a democracia é do povo, a premissa básica é que você pode dispor daquilo que é seu, né? Então, assim, eu acho que a liberdade de expressão deveria admitir esse tipo de coisa também, mas tudo isso, assim, se tornou um problema, e a gente sabe que as restrições à liberdade de expressão hoje, elas têm meio que um lado, né? Não é que essas pessoas sejam contrárias à liberdade de expressão, elas são a favor da liberdade de expressão para eles. Né? Que nem essa defesa da democracia atual. Precisamos defender a democracia, mas parece que é uma democracia de castas. Né? É a carta pela democracia de castas. Que a gente está, o que eu estou, assim, é uma hipótese que eu jogo aqui para a gente debater também.
Mas o que parece que está acontecendo quando a gente começa a juntar todos esses elementos de ESG, restrição à liberdade de expressão, coisas que, obrigações de contratação, questões que parecem com crédito social e tal, a gente está caminhando para um tipo de democracia em que a sua cidadania vai variar de acordo com o que você pensa. Conforme você aderir às ideias corretas, você terá os acessos à sua cidadania, senão você será cortado. Então, por exemplo, eu não acho tão absurdo que qualquer dia desses, esses tipos de medida cheguem às pessoas físicas, por exemplo. Então, de repente, um dia desses, você vai pegar seu celular, vai entrar no seu aplicativo do banco e sua conta vai estar bloqueada. Porque talvez você tenha dito uma coisa errada no tweet e agora a política do banco é que os clientes que tiverem isso terão suas contas terminadas e, sei lá, você vai receber um cheque pelo correio com seu fundo daqui a 2 meses. Então, esse tipo de privação de acesso a serviço, não só público, mas também privado, que parece uma coisa de... Sabe aqueles filmes distópicos que roubam a sua identidade? Você vai falar com as pessoas, ninguém ouve você, você não tem recurso a ninguém. Então, esse tipo de coisa já não me parece tão distante. A gente está o que está sendo construído hoje, né, no Brasil, me parece, é claramente uma separação de cidadania. Então, se você pensa de um jeito, você tem a cidadania completa. Se você não pensa desse jeito, se você não quer ceder ao pensamento correto, você sofrerá as consequências. E aí, dentro disso, a gente tem passado batido uma série de coisas que a gente deveria discutir por alguns anos para poder mudar, ou décadas, ou talvez até mais do que isso. Então, por exemplo, você tem que proibir determinados discursos porque esse discurso mata a gente. Né? Por exemplo, discurso de ódio. Esse discurso mata a gente. Mas espera aí, assim, uma das premissas que a gente tem antigas no direito, né, uma das premissas antigas que a gente tem é que você pune a pessoa, você não pune as ideias que estavam na cabeça daquela pessoa. Então, se a pessoa ouviu uma música, se a pessoa foi influenciada por uma novela, por um filme, por um videogame e resolveu cometer um crime, você pune a pessoa, você não pune o programador que fez o videogame, você não pune quem fez a novela, você não pune o cara que escreveu a música. Muito embora esse tipo de discurso possa sim influenciar alguém a cometer o crime. Mas, tradicionalmente, a gente nunca puniu isso. E agora, de repente, num abracadabra assim, você não pode mais falar isso porque isso pune gente, você não pode ter esse conteúdo na televisão porque isso pode provocar... Mas espera aí, não é assim que a gente trabalhou até ontem. Então, assim, parece... Às vezes eu acho que não dá nem para caracterizar o que está acontecendo hoje de uma forma racional. É meio que a gente está vivendo uma espécie de surto coletivo, de devaneio, é uma era de um surto progressista, assim, né? Em que não tem um parâmetro que você consiga, né, definir exatamente qual é a lógica do negócio, até porque a lógica é contraditória para caramba, né? Mas eu queria só concluir aqui o meu ponto inicial com alguns elementos que eu acho que caracterizam isso, que caracterizam essa era que a gente está vivendo. A primeira coisa, e que talvez ajudem a gente a perceber e tentar desmontar, né, o que está acontecendo. O primeiro ponto é sempre esse tom apocalíptico, né, catastrófico. Né? Então é sempre assim, é fascismo. Isso a gente já está acostumado, sempre foi assim. Né? Sempre quem criticou sempre foi fascista. Quem lembra da eleição contra o Serra, contra o Aécio, sempre quem se posicionou contra a esquerda sempre foi fascista. Isso continua sendo parte do discurso hoje. E isso é assim porque, se você vive um momento de apocalipse, né, se você vive um momento de crise extrema, isso justifica a suspensão da ordem moral, da ordem cultural. Então, assim, não, é o apocalipse, então vale tudo. Vale silenciar, porque, não, na verdade eu não concordo com isso, mas agora é uma hora de defender a democracia. A gente ouve jornalistas falando isso, né? Não concordo com censura, mas agora é uma outra questão. Quer dizer, esse tom apocalíptico, que a pandemia acabou ajudando, acho que a pandemia foi um outro fator, né? Acabou, vamos dizer, colocando as pessoas assim, num estado de histeria, de pânico um pouco maior, e isso acabou auxiliando nesse processo também. Um outro elemento disso seria essa nova configuração dessa utopia do autoritarismo do bem, né, que sempre se baseou numa díade de oprimido e opressor econômica, né, é o burguês e o proletário. E agora você tem uma série de outras. É branco e negro, homem e mulher, cis e hétero, cis e trans, hétero e homem, é tanta coisa. Então, assim, você tem todas essas díades de opressor oprimido, que também
tem uma serventia, né, que se você é o oprimido, o que você fizer é legítima defesa. Então isso também justifica moralmente esse tipo de ataque à nossa liberdade, ataque à liberdade de expressão. Não, mas espera aí, você é o opressor, então eu estou justificado no meu ato de restringir a sua liberdade. E, por fim, um dos grandes elementos, na verdade são dois elementos, mas são meio associados. Um é o advento das redes sociais, né? Todo advento, todo surgimento de uma nova mídia provoca grandes distúrbios na relação das autoridades. Isso assim, é razoavelmente bem documentado, e o Joshua Meyerowitz, que é um grande teórico da mídia, que escreveu um livro sobre o impacto da televisão, e é impressionante, assim, o livro é de 84 ou 85, e você lê, parece que ele está descrevendo as redes sociais, porque assim, o impacto que a televisão teve já foi muito grande, a gente esquece, mas as redes sociais tiveram um aprofundamento disso, e o que ele diz é o seguinte, é que toda a criação da nova mídia, ela dificulta o controle do discurso da autoridade, e a autoridade entra em pânico, e começa a ter uma reação emocional contra, né, a essa nova mídia. E você vê determinados jornalistas hoje falando no Brasil, você vê que aquilo não é um discurso completamente racional. Você vê que eles falam coisas como, mas de onde saem essas pessoas que acham que podem comentar, né, que acham que podem dizer, qual a qualificação dessas pessoas? E esse era o jornalista que até ontem estava defendendo participação popular, orçamento participativo, inclusão, quer dizer, precisamos ouvir todo mundo, plebiscito, não sei o quê. Esse era o cara que defendia a máxima participação de todo mundo. Agora você tem a rede social, todo mundo pode falar, ele, não, mas que coisa abjeta isso, todo mundo acha que pode dar opinião e tal. Então, esse tipo de reação é uma reação que, isso está documentado, assim, a nova mídia provoca esse tipo de ansiedade geral. É por isso que muitos dessas pessoas que estão agindo contra a nossa liberdade hoje, muitas delas são sinceras. Elas acham realmente que existe uma crise que exige aquela ação. Né? Boa parte não sei se a maior parte, mas boa parte da maldade que ocorre no mundo é feita em nome de causas supostamente boas. As pessoas que estão cometendo as maldades, elas acham que estão agindo, né, em nome do bem e tal. E por fim, mas é associado um pouco à rede social, é o avanço da direita, né? A vitória do Trump, Brexit, Bolsonaro, todas essas vitórias que conflitam com a visão de democracia que essas autoridades têm. Muita gente no Brasil, assim, essa vanguarda de escolarizados urbanos, que talvez, assim, infelizmente, o Brasil é um país onde estudar é para quem pode, não é para quem quer. Então, a pessoa, muitas vezes, no Brasil, que tem acesso a uma boa educação, ela acha que o diploma dela é uma procuração para mandar na vida dos outros. Ela começa a achar que tem que civilizar a massa, que tem que levar o desenvolvimento para a população, o desenvolvimento nacional, desenvolver o país. É uma coisa meio messiânica, salvacionista e tal. E esse tipo de vanguarda de escolarizados urbanos, eles têm uma expectativa em relação à democracia. A democracia, para eles, não é um sistema assim, não, que vença o melhor. A gente vai debater e que vença o melhor. Né? A democracia, para eles, não é isso. É uma democracia escatológica, né? Eles têm um sentido de fim, eles acham que a democracia tem que rumar para uma determinada direção. E quando ela não ruma para essa direção, a democracia está em crise. Né? Então, assim, aí você vê, depois da vitória de Trump, Brexit, a quantidade de livros sobre morte da democracia, fim da democracia, falecimento, assim... Mas espera aí, se a democracia estava morrendo, se tanta gente está falando de morte da democracia, vocês não perceberam isso antes da eleição? Então, assim, é muito suspeito, né? Faz parecer que, no fundo, você só não gostou do resultado. Só que você não pode valorizar a democracia, que é um processo, né, de transição pacífica de poder, com base no seu resultado. O resultado será aquilo que o povo escolher. Né? Então, assim, é esse tipo de democracia escatológica, uma democracia também, uma visão muito autoritária. Né? A democracia só serve, a gente só pode valorizar e considerá-la saudável se ela estiver correspondendo aos seus anseios. Né? Isso não é uma visão, na verdade é uma visão completamente incompatível com a democracia. Então, eu acho que todos esses elementos aí, eles estão, vamos dizer, trabalhando juntos para dar essa impressão que, para mim, realmente parece, às vezes, um devaneio coletivo. Eu acho que as pessoas estão assim, num surto, numa coisa assim, fora da racionalidade, e achando que
você restringir a liberdade é uma maneira de preservar a democracia, quando na verdade é o contrário, né? A democracia existe para preservar a nossa liberdade. A democracia é um arranjo institucional de poder para preservar a nossa liberdade. A liberdade que é o fim. O objetivo da gente poder transacionar, se relacionar, tocar nossa vida, nossa família, nosso trabalho, a nossa economia e tal, isso é o fim, isso é o objetivo. E a democracia é o meio. Então, assim, esse cenário que eu estou vendo, eu não consigo explicar de outra maneira que não por esse estado, vamos dizer, de histeria coletiva, e que a gente talvez precise analisar e combater um pouco dessa forma também. Obrigado a todos. E estamos aqui num local muito especial, no evento do Instituto de Formação de Líderes. Alguns deles aqui membros, outros plateia interessada, mas que também imagino que compactuam com essa ideia de nós tomamos para nós, da nossa própria escolha, a responsabilidade de ajudar a criar um mundo mais livre, a criar um mundo melhor. Talvez para a gente, talvez para os nossos filhos, mas pessoas que querem agir, pessoas que querem fazer. Então a minha pergunta aos três é, já que estamos aqui numa plateia que quer fazer... Vocês querem, né? Só conferindo. Sem pressão. Assim, quem veio só pelo lanchinho, tudo bem, sem problemas, a segurança retira, não tem problema. Mas, já que estamos aqui nesse evento com esse tipo de pessoa, que coisas tangíveis, reais, essas pessoas que estão aqui podem fazer para ajudar a defender a nossa liberdade agora que concordamos, uau, que surpresa, está sob ataque? Eu acho que uma das primeiras coisas é não ter medo do cancelamento. Não tenha medo, porque eu sou testemunha viva que depois do terceiro cancelamento você faz... Fui cancelada de novo. Ontem eu fui racista, antes de ontem homofóbica, um mês atrás transfóbica, nazista, fascista, eletricista. Mas cada cancelamento tem uma lição que é impressionante. A turba violenta, os jacobinos virtuais, aqueles que vêm com as guilhotinas para te degolar sem dó. Primeiro, essas guilhotinas, assim como na Revolução Francesa, sempre voltam para eles. Sempre. Segundo, todo cancelamento, apesar da dor de cabeça, aquilo tudo que você escuta e que você sabe que você não é, traz um exército de pessoas boas que saem do armário, que falam isso não é justo, o que ela disse não é racista, o que ela disse não é fascista, porque o problema, como o Gustavo estava falando, essa coisa e a Renata, das minorias, né, o discurso bom e tolerante, vamos proteger as minorias. O problema é que se todo mundo é homofóbico, ninguém é. O problema é que se todo mundo é nazista, ninguém é. O problema é que se todos os homens são estupradores em potencial, os criminosos que cometem crimes hediondos contra mulheres, eles se misturam e se dissolvem na multidão. Ninguém é. Então, para que nós combatemos isso, primeiro, nós não podemos ter medo de cancelamento. Acredite, depois do segundo, terceiro, você fala, hold my beer, lá vem mais um. Daqui a 2 dias, ninguém lembra mais o seu nome, outra pessoa vai ser cancelada. Mas esses cancelamentos têm um lado positivo, que ele começa a conectar pessoas que pensam da mesma maneira e que discutem princípios e não nomes. São pessoas que começam a entender que não é o Bolsonaro, o Lula, o Daniel ou a Maria do Rosário, mas princípios. Aquilo que a Renata disse que o Reagan falava, que a liberdade está sempre a uma geração da extinção, que a gente não passa a liberdade na corrente sanguínea para os filhos.
Toda geração a gente tem que defender a liberdade, proteger a liberdade e passar para os nossos filhos o que nós estamos fazendo, o que os nossos avós fizeram. Então, acho que o não medo do cancelamento, eu acho que é um dos principais pontos para que hoje, porque hoje muita gente que tem princípios, que tem boas ideias, que tem bons argumentos, tem medo do cancelamento. Não é fácil você abrir a internet e está todo mundo te chamando de racista, de nazista, de homofóbica, disso, daquilo. Não é fácil, mas você sabe que você não é isso. E a quantidade de pessoas boas que vem com esse cancelamento, acredite, a força que você tem de seguir, de continuar, de falar, é isso, eu vou continuar, é isso. Eu conheci a Renata na internet, o Gustavo na internet, o Rafael na internet, porque alguém foi cancelado, porque alguém falou, opa, essa pessoa tem um ponto positivo, eu gosto dos princípios que ela defende. Então, eu acho que nós temos que encarar hoje a jornada do herói, que, dentro do nosso contexto de guerra, é não ter medo do cancelamento. Você falando assim, até me deu vontade de caçar um cancelamento, assim, pareceu divertido. Pô, vou fazer amigos, é bom, legal, tá se sentindo sozinho. Se ajuda, eu sou bem boa de fazer isso. Você está se sentindo sozinho, assim, toma um cancelamento, cara, você vai conhecer gente, é bom. Bom, meu ponto é muito complementar ao seu, Ana, porque quem me acompanha sabe que eu falo diariamente da importância de ser um agente de informação. E eu acredito na mudança e na transformação dessa sociedade que a gente vê que está corrompida nos seus princípios por meio da educação. E não é o Estado que vai fazer isso, né? O Estado não vai fazer. A gente tem hoje um governo de direita, por exemplo, que não conseguiu mexer nas entranhas da educação porque ela foi aparelhada desde 1930 que existe esse princípio da Escola de Frankfurt de aparelhar a educação, mídia, artes, cultura. A gente fechou os olhos durante muito tempo. Quem sabia dessas coisas até, sei lá, 5 anos atrás, é que eu já estou nisso há mais tempo, mas eu falaria 10 anos, mas acho que 2 anos atrás é muito. Alguém ter ouvido falar de Escola de Frankfurt, de Gramsci, e como esses princípios intelectuais sorrateiros contaminaram a nossa sociedade. Então, se a gente hoje está desperto para isso, então a gente tem uma forma de melhorar essa sociedade por meio da educação, sem imposição. Então, como é o meu trabalho hoje na internet? É falar sobre essas coisas, sem medo do cancelamento, bring it on, I don't care. Tipo, pode vir, pode falar, não tem problema. Aliás, eu me divirto, horrores, com cancelamentos. Eu me divirto, porque as pessoas falam, nossa, mas por que você perde tempo com fulano? Por que você perde tempo com ciclano? Porque o influenciador tem, sei lá, 10 mil seguidores, você está batendo nele que nem cachorro morto. Por que você está fazendo isso? Porque é sempre uma oportunidade de ensinar. Então, se a pessoa falou, ela trouxe um argumento completamente furado, bizarro, nada a ver, eu não vou convencer essa pessoa, provavelmente. Mas tem um monte de outras pessoas que a gente pode melhorar no processo. E eu sou a prova viva porque eu recebo relatos diariamente de várias pessoas que votaram no Lula, votaram na Dilma, que eram de esquerda, que eram feministas, que eram isso, que era aquilo, que achava que o capitalismo era errado, que a economia era jogo de soma zero. Coisas absurdas, as pessoas nunca tinham ouvido falar. Você estava falando de Todo Mundo é Fascista, Gustavo? Aliás, ele tem um livro muito bom que acabou de lançar, vou fazer seu jabá aqui, porque é muito bom. E esse negócio do fascismo, por exemplo, quando eu falo para a pessoa, mas você sabia que o Muro de Berlim era chamado de Muro de Proteção Antifascista? O que será que significa isso? Que os caras que matavam quem tentava atravessar, que deixaram a Alemanha Oriental muito menos desenvolvida em relação ao que aconteceu na Alemanha Ocidental e o resto da Europa, que tinham um controle sobre tudo que as pessoas faziam. Esses caras eram antifascistas? Espera aí. E aí eu mostro como são as similaridades do fascismo com o comunismo, o socialismo e o nazismo, e aí quando você começa a pensar frases do Mussolini, do Hitler, falar sobre economia, alguém, pode não ser todo mundo, mas alguém vai falar, ué, que estranho,
Aí a pessoa vem no meu perfil e fala assim, nossa, essa pessoa ridícula, burguesa, rica, fascista, eletricista, taxista, eu vou lá, eu vou acabar com ela. Aí a pessoa planta uma sementinha, ela vem querendo me odiar, ela vem com todas as facas na mão, mas ela para e pensa, não, peraí, isso aqui faz sentido, deixa eu ver. E isso vai fazendo e vai transformando. Então, uma pessoa se transforma, começa a ver, esse processo às vezes é rápido, às vezes é demorado, não importa, mas ela contamina outras pessoas com nesse círculo virtuoso da educação, da informação, da verdade. Então, eu coloco lá no meu perfil no Twitter que eu sou um agente contra a desinformação e esse nonsense da lacração, do woke. Então, quando você vê que as minorias... mas por que é um problema esse discurso a favor das minorias? Quer dizer que você é contra as minorias? Você tem que explicar de maneira objetiva. Então, eu falo, por exemplo, no meu curso, quem é aluno aqui sabe, que a crise de 2008, ela tem origem lá nos anos 90, ainda no Bill Clinton, por causa das políticas que estavam sendo feitas nesse sentido de que os bancos estão dando pouco crédito para as minorias, então a gente precisa baixar os nossos estándares e passar a dar crédito para todo mundo. E tem um livro muito bom do Thomas Sowell que chama The House Boom and Bust, que eu até recomendei para a Ana, acho que você já até leu, né? Que é um livro muito bom que conta toda essa trajetória. Então, toda essa... E o Gustavo falou isso muito bem. Então, as pessoas acham que é por uma boa causa. Bom, a gente está vendo que algumas comunidades estão sendo prejudicadas, elas não estão tendo, por exemplo, acesso a crédito, ou elas não estão chegando às lideranças das empresas. Como eu vou corrigir isso? Eu vou pôr cota, eu vou fazer uma coisa pressionando as empresas, eu vou obrigar, eu vou colocar uma multa. Isso, na realidade, prejudica essas minorias, prejudica esses grupos, as minorias ou não minorias, mas pessoas que eles querem dizer que são historicamente oprimidas. Mas aí você precisa mostrar de forma prática. Então, se na crise de 2008 aconteceu porque toda uma estrutura governamental e de Estado se uniu para baixar esses estándares, aí as agências de rating, por exemplo, começaram a colocar aqueles conglomerados, né, de títulos juntos que deram origem à crise do subprime, falaram, não, isso aqui está ótimo, pode comprar. Isso virou uma bola de neve e destruiu durante um bom tempo. Até hoje nós temos cicatrizes dessa crise desde lá. E agora o que está acontecendo? Nós precisamos mudar o mundo. Então, antes era uma coisa socialismo radical, agora não é mais socialismo radical, agora é ecossocialismo. Procurem esse nome. Isso tem até um fórum muito famoso que o Evo Morales participou. Essa coisa da Greta ir lá, aparecer e todo mundo achar o máximo, a pessoa falar, não, eu acho, lá do alto da sua alta classe na Suécia, que nós temos que cortar a emissão de CO2 em não sei quantos %. O que isso significa para as pessoas mais pobres na Turquia, no Brasil, na África, ou sei lá onde? Isso significa aumento substancial da pobreza ou diminuição grave da qualidade de vida que foi conquistada às duras penas com o capitalismo, uma evolução de séculos, não só do capitalismo, né? Uma evolução do comércio desde os primórdios. Então, se a gente muda, a gente consegue. Se eu conseguir, eu saí do nada, eu não era ninguém, eu não sou filha de ninguém, eu não sou, sabe, não sou de nenhuma família importante. Eu comecei fazendo meu conteúdinho lá no Facebook, todo dia, batendo, me expondo, dando a cara para bater, perdendo tempo, mas esse tempo não é perdido, é um investimento que a gente faz na formação dessas pessoas, e a formação da vida é muito melhor que a formação da educação que já está totalmente aparelhada. E isso não é novidade para quem acompanhou o que aconteceu na pandemia. Então, os médicos falando que isso da vacina, e daí você não pode questionar, e aí as teorias da conspiração que todo mundo foi cancelado, pessoas perderam conta no Twitter, foram banidas do Instagram, sei lá o quê. Agora, depois de 2 anos, falando, olha, isso aqui parece que era verdade, sim. Ou seja, olha o quão pernicioso é essa quebra de liberdade de expressão. Então, o nosso papel, e respondendo a sua pergunta agora de forma objetiva, Rafael, é ser um agente de informação e passar isso adiante para quem estiver do seu lado, não importa quem, família, amigos, pessoa do trabalho, alguém vai ouvir, e essa rede é muito poderosa. Eu ia comentar, Gustavo, que nós estamos aqui com o tempo esgotado, então acho que você oficialmente foi cancelado.
A boa notícia é que agora você pode servir como board de minoria lá na B3, porque você é uma minoria reprimida pela extinção do tempo. Então, Contra toda a censura. pelo menos você conseguiu um emprego, entendeu? Mas tá começando a ficar calvo, acho que também consegue ficar na minoria também, acho que encaixa. Mas você fez uma coisa tangível, que é escrever um livro, então, assim, já que não tem ninguém da produção fazendo... Para mim, brevemente, o que a gente pode fazer? Pode escrever um livro. Ou comprar o seu livro. Que é uma boa ideia. Não, brevemente, tem uma frase do Tocqueville que ele diz assim: o ser humano teme mais o isolamento do que o erro. E é uma coisa assim, muito verdadeira, né? É muito difícil você se posicionar, quando vem aquela... Talvez até exista uma predisposição biológica a você concordar com o grupo e se harmonizar com o grupo, talvez isso tenha alguma vantagem evolutiva, não sei. Mas existe esse sofrimento com o isolamento. É muito sofrido você ser isolado, e muitas vezes o cancelamento nem é o pior. O pior, muitas vezes, são as amizades que você diz, quer dizer, você não, mas que desfazem com você, porque você resolveu começar a pensar diferente, né? E eu sei disso porque eu já fui muito de esquerda, e... Sério? Ele já foi para Cuba. Ele parou de ser de esquerda porque ele foi para Cuba, gente. E eu lembro e você recebe assim relatos compridos, assim, tipo, de amigos de infância, às vezes. Eu fico imaginando o que na sua vida você viveu para passar a pensar dessa forma, assim, como se fosse uma coisa assim absurda. Então, esse tipo de coisa é muito sofrida. Então, eu concordo que, principalmente assim, o evento, né, liderança, protagonismo e tal, essa é a ideia, e eu acho que a gente tem que sempre marcar a nossa posição. Mas, ao mesmo tempo, é importante ser estratégico quanto a isso. É importante, de repente, escolher as batalhas corretas, escolher o espaço correto. É importante, às vezes, você estar... Eu não sei o que eu diria, por exemplo, para um filho meu, começando a carreira, escreve o que você pensa. Eu não sei o impacto que isso vai ter na vida profissional dele. Hoje em dia está muito difícil, é muito difícil isso. Então, a única ponderação que eu faria é que eu acho que é importante se posicionar sempre, mas é importante ser estratégico também. A gente precisa, vamos dizer, dessas pessoas que pensam e que têm coragem de dizer, também, vamos dizer, com a sua posição pessoal bem estabelecida, para você poder brigar de uma forma de igual para igual. Não adianta a gente não precisa de mártir nem de kamikaze, né? A gente precisa de pessoas realmente para vencer. E aí, por fim, é importante a gente sempre lembrar, como fala o Andrew Clavin, eu sou bastante fã dele. Ele sempre fala o seguinte: a gente fala assim, precisamos vencer a batalha da cultura, mas a cultura não é uma coisa abstrata, a cultura é cada um de nós. A cultura é o conjunto de coisas que é reproduzido no dia a dia, nas pequenas ações, nas microações, nas pequenas conversas, nos pequenos posicionamentos. Então, é importante a gente ter em mente, quando a gente fala em, vamos dizer, disputa cultural, guerra cultural, ou promoção de determinadas ideias, é no dia a dia mesmo, não tem um grande momento, né, para isso ser feito. Isso deve ser feito no dia a dia. E, por fim, só para concluir, pensando na eleição, pensando numa coisa bem pragmática, e considerando que, de repente, muitos membros de organizações aqui tenham essa força de convidar um candidato para falar e tal, eu perguntaria para os candidatos: vem cá, o que você vai fazer a respeito do STF? O que você vai fazer a respeito da concentração excessiva de poder no poder judiciário hoje no Brasil? Né? E vamos lembrar, tem uma frase do Oakeshott, que eu gosto bastante também, que ele diz assim: a essência da preservação da liberdade é evitar grandes concentrações de poder. E hoje me parece que a grande concentração de poder, que traz diversos riscos de tirania, está no Poder Judiciário. Então, eu convocaria esses candidatos e começaria a cobrar sobre o que eles vão fazer, se eleitos, a respeito dessa concentração de poder que traz risco para todos nós. Obrigado. Em conclusão, falem o que vocês pensam, e se vocês forem cancelados, a gente faz uma grande festa. Espero vocês lá. Obrigado, gente.